Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo. Estamos aí de volta para mais uma aula do nosso curso de Next, certo? E hoje a gente vai estar falando um pouco mais profundo sobre componentes, tá? É, a gente vai estar criando um botão que a gente vai poder estar reutilizando ele em vários lugares do nosso código, utilizando props, para que dessa forma, quando você for criar sua aplicação, você não precisa ficar criando vários botões. Você vai ter um componente específico com propriedades que você vai estar inserindo ali os valores dessas propriedades manualmente ou automaticamente e vai estar fazendo esse botão, esse mesmo componente botão, tá se comportando de maneira diferente em diferentes partes do seu código, certo? Então vamos lá, começar criando aqui uma nova rota, tá? Aula component, certo? Só para a gente diferenciar, né? Usar o conhecimento da última aula. A gente cria aqui dentro um page.tsx, ok? E aqui dentro a gente vai passar um RFC, tá? E aqui é a nossa página button, certo? Então se a gente vir aqui no nosso código, né, no nosso site, e vir aqui aula component, vai estar aqui página button. Lembrando que esse nome aqui de rota é só pro curso, tá? Quando você for estar dando nome para suas rotas num projeto pessoal, num projeto profissional, você simplifica, tá? Você nunca coloca algo assim sem camel case, tá? Você deixa simples. Então vamos lá. Vamos pro que interessa aqui, vamos criar nosso componente e eu já vou explicar depois da criação do componente as propriedades, certo? Então vamos criar aqui um novo componente. Eu vou criar uma pasta, tá? Porque a gente vai trabalhar com tipagem, então fica mais fácil de organizar assim. Vou criar componente button. Dentro da pasta button a gente vai criar o componente em si button.tsx, certo? Vamos dar um rfce. A gente acabou de iniciar o componente aqui. E aqui dentro a gente vai passar um button. Opa, dá um elemento. Botão, certo? Então, a partir de agora a gente pode já importar ele, né? Dentro da nossa página. Então vamos lá. Import, para você trazer o componente para cá. Import button. E a gente chama ele aqui, ó. Button. Show? Ele já vai estar aqui, ó. Como ele está muito feio, vamos dar uma estilizadinha nele. A gente vai começar a utilizar Tailwind aí. Nas primeiras aulas eu havia dito que eu iria ensinar Styled Components. Só que devido a algumas atualizações recentes do Next, né, o Next 13 e as vantagens aí da renderização do lado do servidor, que a gente vai estar abordando mais para frente, o Styled Components, como ele é uma biblioteca que é renderizada do lado do cliente, acaba perdendo o seu espaço no mercado, certo? É uma tecnologia que já foi descontinuada, inclusive, por causa disso. Ok? Então a gente vai estar dando foco aqui no Tailwind, beleza? Então vamos lá estilizar esse botão, tá? É, Pra gente que tá começando, ó, o Tailwind tem uma documentação da hora aqui também. Você só pesquisar aí tailwindcss.com, essa URL, tá? E aqui você vai fazer suas pesquisas, né? Do CSS, por exemplo, a gente vai querer colocar um background color, tá? Então a gente vai colocar aqui, background, vai pesquisar aqui, background color. Olha lá. Aí ele vai falar pra gente como que a gente vai definir o background lá, entendeu? No caso, vamos colocar um background red, né? Vem aqui, ó, bg, traço, red, traço, 500. Só pra gente ver se vai funcionar. Olha lá, funcionou, certo? Vamos colocar aqui uma medida agora, um tamanho nele, certo? Um width 32 e um height vai ser 16, vai? Pra ficar um paralelepípedo. Menorzinho, 12. Aí, e tá bom? É, um ML, que significa margin left, certo? Traço 8, só pra dar um respirozinho ali. E um MT, traço 8 também, pra não ficar colado lá em cima.
aí um hover, dois pontos. Quando a gente passar o mouse em cima, vai dar o bg-red-700. Então, a gente sabe que o botão está existindo. Aí é um border radius. Esqueci o comando de border radius. Então a gente vem aqui pesquisar na documentação. Border radius. Como eu sempre falo toda aula, não tem problema pesquisar, não tem problema esquecer. Na programação, isso vai ser extremamente comum, tá? É rounded. Show? Agora, ele tá com uma bordinha ali bonitinha. Show de bola. É... Ah, Eduardo, mas qual que é a sacada desse botão? O que que a gente quer fazer de diferente nele? O que que a gente quer fazer de especial com ele? O que que são props? Como que a gente vai reutilizar? Se eu chamar outro botão aqui, veja bem, ele vai ser idêntico. E por vezes a gente não quer que isso aconteça. A gente vai querer, sei lá, um botão de criar de login, um botão de registro. E a gente não quer ficar recriando. A gente quer usar o mesmo componente. Então, o que que a gente pode fazer, por exemplo? A gente vai utilizar props, que são propriedades. Eduardo, e o que são propriedades? Explico a vocês. Propriedades são valores que são passados do componente pai para o componente filho. O componente pai sempre é o componente principal, aonde está sendo chamado aquele componente. No nosso caso do exemplo da aula, o aula component, que é a nossa página, é o componente pai, porque ele está chamando os dois buttons aqui dentro. Ou seja, é dele que vai sair os dados, certo? Então, para deixar mais visível, o componente pai vai passar os dados para o button. E esses dados são as props. A gente chama de props porque são propriedades. E essas propriedades vão alterar o botão, o componente botão, certo? Então vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso na prática, tá? Primeiramente, a gente vai editar o nosso componente. Porque não basta enviar propriedades. O nosso componente tem que entender que ele vai as receber, certo? Então a coisa mais básica que a gente pode fazer, a gente vai mudar o nome desse botão, certo? Então o que a gente vai querer receber aqui? A gente vai querer receber props, certo? Que são as propriedades que a gente vai usar. E a gente vai dar um tipo para ela, que vai ser prop type, certo? Esse vai ser o tipo. Mais cedo eu falei que a gente ia criar uma pasta, porque a gente está usando tipagem para as propriedades. Então aqui dentro a gente vai criar um button prop.ts de TypeScript, certo? E vai criar aqui o prop type. Então esse é export type igual prop type, perdão. Prop type igual um objeto. E name vai ser string, certo? Vou colocar aqui button name para ficar mais fácil para vocês entenderem. Button name vai ser a propriedade que a gente vai receber. Ok? É só dar um import. A gente tem que importar o tipo, a nossa interface de tipo, né? E aqui dentro do button, onde a gente adiciona o nome, a gente vai passar dentro de chaves, né? Para poder fazer essa chamada da propriedade, vai passar props.name, certo? Aí ele vai dizer que não existe um prop type. É button name, perdão. Eu esqueci disso. Button name, porque vai ser o nome do botão, certo? Então, se a gente vir aqui no nosso site agora, os botões não tem nada no nome. Porque no componente pai, que é o aula component, a gente ainda não definiu o valor dessa propriedade. Então, a gente vai vir aqui dentro, ó, e o SLint já vai estar reclamando. Ó, propriety, button name, está sumida, no caso, está faltando. E é requerido no prop type, certo? Então a gente vai colocar aqui, ó, button name, ele já vai dar o autocomplete pra gente. Vai colocar aqui, ó, login, exemplo. E button name, registro.
Porque eles, lembrando que tem que ser do tipo que você mandou ele esperar, né? Você definiu esse tipo aqui, ó, button name string, que vai ser um texto. E quando a gente vem aqui no site, login e registro. Então, qual que foi o fluxo que a gente... Então, qual que foi o fluxo que a gente fez aí na nossa aplicação, tá? Para entender como é que funciona a componentização. Inicialmente a gente criou uma página, certo? E um componente vazio. O que que é esse componente vazio? Vamos ver, eu não sei se vocês lembram. A partir do momento que você não passa a propriedade que está sendo esperada para o botão, ele fica vazio, tá? É isso que eu quero dizer para vocês com componente vazio. Aí a gente foi e fez a chamada deste componente vazio dentro da página pai, tá? Deixa eu alterar isso aqui. Página pai, tá? Também conhecido como parent. Então, podem chamar assim no mercado, tá? Então você chama o componente button. Até então, nessa chamada de cima, button, do jeito que tá aqui, ele é um componente vazio, tá? Ele é esse cara aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente chamou o button, a gente vai dar um espaço e vai passar a propriedade que está sendo esperada, que é o button name, que a gente está declarando na interface de tipo de button, certo? Que é essa interface aqui, ok? Aí o que vai acontecer? O componente vai deixar de ser um componente vazio e vai estar recebendo sua propriedade e vai virar o componente com o login. No caso do exemplo aqui que eu estou aplicando, vai virar o registro. Então vejamos. Estou dentro da página Pi, certo? Estamos aqui. Chamamos o button, ok? Então a gente vai vir aqui, vai chamar o componente button, vai passar button name igual. E a gente vai atribuir valor agora a essa propriedade, registro, ok? E a gente tem um valor atribuído via propriedade e uma reutilização de componente. É o mesmo componente, os mesmos estilos, com um valor diferente no nome. Essa aula é só para vocês entenderem o funcionamento de componentes. A próxima aula eu vou estar trabalhando aí com uma componentização e propriedades avançadas, tá? Um pouquinho, né, um passo além ali para a gente já ver qual que é o poder disso e vocês poderem começar a treinar, ler, estudar sobre isso individualmente, ok? Então é isso, galera. Muito obrigado aí por ter assistido até aqui. Já deixe seu like, seu comentário, sua sugestão aí de melhoria, né? Vou ficar muito grato em poder estar melhorando e ajudando vocês da melhor forma possível, ok? Forte abraço e até o próximo.